Olá, e no vídeo de hoje então eu vou comparar a primeira temporada de Doctor Who com a segunda, na verdade fazendo uma visão geral do que eu achei vendo a primeira temporada nessa maratona, que a gente reviu juntos a primeira temporada e agora recentemente a segunda temporada, e eu queria trazer uma reflexão assim, só para entender como tá essa era Russell T Davies até o momento, porque são temporadas que vêm numa sequência. Então a primeira temporada fez um enredo super fechadinho, teve o início que foi se desenvolvendo, trouxe os Daleks e aí terminou com os Daleks. Cada ponto foi fechado e não teve um detalhezinho fora do lugar. Isso foi ótimo na primeira temporada. E aí a gente teve o Doutor que regenerou. Claro, a primeira temporada tem episódios um pouco mais bregas, se for ver. Por exemplo, os dos Slitheen são episódios bregas, mas como eu falei na maratona e nos episódios, mesmo sendo com um monstro mais brega, que a gente tem que perdoar também, porque era a primeira temporada de Doctor Who, ainda assim tinha uma história super poderosa por trás que era ótima. Então, ao rever os episódios, eu achei super diferente do que ter assistido pela primeira vez, e principalmente de ter a opinião pré-concebida assim, e lendo muita coisa na internet, de que eram episódios ruins. Na verdade são episódios ótimos em uma temporada incrível, e é uma das minhas temporadas favoritas até hoje, de todas as 12 que já aconteceram. É uma temporada difícil de bater porque é super fechadinha e muito bem feita. Aí a gente vem para a segunda temporada, que não tem aquele início fervoroso como a gente vê, por exemplo, na era Steven Moffat, que ele sempre fazia algo muito louco de início de temporada, era sempre explosivo e marcante assim. Dessa era Russell T Davies eu posso até comparar bastante o início de temporada, alguns episódios, com a era Chris Chibnall, nesse sentido, que eram episódios mais simples, que iam desenvolvendo aos poucos até chegar no épico lá no final. Então essa segunda temporada eu acho muito mais similar com a era Chibnall do que com qualquer outra coisa. É uma temporada que começa morna, vai andando tranquila, vem aqueles episódios do Cyberman, que aí já começa, né? Também tem a volta da Sarah Jane, mas no sentido de o negócio começar a elevar, né, pro perigo, pras coisas. Aí a gente vem pros episódios do Cyberman e depois os episódios do Impossible Planet, do diabinho lá e tal. E então sobe daquele jeito e fica lá em cima, porque esses episódios do Impossible Planet são ótimos e muito bem feitos, e eu achei os melhores episódios da temporada. E aí vem a queda altíssima, absurda, com o Love and Monsters e Fear Her, que desce muito assim. Então eu não entendo, já falei sobre isso, eu não entendo por que eles faziam isso, de crescer a temporada e depois cair de um jeito tão drástico, e isso aconteceu em várias temporadas. Essa desconexão com o enredo, que você tá assistindo algo super conectadinho, bonitinho, tá ali, e aí tchum, desce. Não entendo o sentido de fazer isso. A gente viu nos episódios lá no Fugitive of the Judum. Nossa, incrível, essa temporada vai ser a melhor temporada de Doctor Who da história. Chegou nesse episódio maravilhoso, não sei o que. E aí vai para aquele Praxeus, que não é um episódio terrível, mas cai muito, e aí depois vai pro final da temporada. Mas eu não entendo pra que cortar a animação. Mas se a gente for comparar primeira temporada com a segunda, a primeira pra mim é absurdamente muito superior. Por tudo que eu falei, ela é uma temporada que você sente que ela começa e tem um final, e tudo que tem no meio precisava existir. Aqui na segunda temporada, tira o Love and Monsters, tira o Fear Her, pode tirar o episódio aquele do Mark Gatiss também, até apesar de ser legalzinho, mas se você vai tirando episódios, você percebe que a temporada vive do mesmo jeito, ela continua existindo e faz todo sentido ela existir. Eu sou meio contra episódios meio fillers de Doctor Who, eu acho que as coisas podem já ser um pouco mais conectadas. Claro que a gente tem que perdoar porque estava na segunda temporada ainda, mas hoje em dia eu acho que a coisa pode ser um pouco mais diferente, né? Mais inovadora. Mas então a primeira temporada para mim é muito superior, a segunda temporada para mim até então eu acho que é a pior temporada de Doctor Who
de todas. Eu falei em vídeos que eu gostei mais, não sei o que, mas se eu tiver que escolher, pra mim essa segunda temporada é a pior, e sim, eu acho pior do que a 11ª temporada, que eu revi já e gostei de boa parte dos episódios, achei muito divertido assistir. Sim, é uma temporada cheia de fillers, mas se a gente for fazer as comparações, eu já achei mais legal do que a segunda temporada. 12ª temporada, tô pra rever, quero falar sobre isso também, mas eu acho que ela é melhor também do que a segunda, porque tem histórias aí no meio que me deixam muito mais empolgado do que, por exemplo, me dizer, vamos rever a segunda temporada de Doctor Who. Provavelmente eu não assistiria de novo essa segunda temporada, porque tem episódios que, assim, normais, tirando ali o ponto principal pra mim, que eu realmente assistiria de novo daqui a uns meses, aqueles episódios do Impossible Planet, Satan's Pit lá. Eu acho que esses 2 episódios foram o ápice da temporada e ficam aí como uns favoritos para rever, se eu quisesse rever, ou falar para alguém, assiste Doctor Who, se você assistir isso, talvez você vai gostar da série, porque é um episódio básico assim de como Doctor Who deve ser. É bem legal, apesar de ser em bases espaciais, que é o básico que Doctor Who sempre fez. Mas então é isso, a primeira temporada é perfeita, linda, maravilhosa, muito bem feita. A segunda temporada é legal, é divertida, mas tem todos os erros que não foram cometidos na primeira. E eu acho que o David Tennant ainda estava se descobrindo entre ser um doutor mais sério em alguns momentos ou um doutor extremamente animado e gritalhão que me incomoda um pouco. Eu acho uma coisa meio esquisita assim no personagem, e depois a gente vai vendo o desenvolvimento disso também. Mas é isso. Essa é a comparação da primeira com a segunda. Você pode dizer nos comentários o que você acha delas, como você compara as duas. É isso, muito obrigado por assistir e até o próximo.